Pois bem, meus amigos, o jornalismo da Globo é sensacional, é maravilhoso, é melhor do que muito stand-up por aí. Vocês sabem que eles sempre trazem essas pérolas maravilhosas da escola Paulo Freire de raciocínio lógico. Eu não resisto, eu tenho que trazer aqui os recortes para comentar com vocês. Que eles estão dando botes anais 24 horas por dia ao vivo, desde que o tal PL que equipara o crime de homicídio ao aborto realizado após a 22ª semana, todos vocês já sabem, já agitaram suas tetas nuas na rua, os seus sovacos cabeludos, vem cada vez com uma loucura diferente. Semana passada a gente viu o recorte do Otávio Guedes e hoje a estrela do nosso vídeo é ela, maravilhosa, Camila Bonfim, que conseguiu uma façanha, de comparar, de igualar os direitos de um bebê aos direitos de um criminoso que saiu passando a faca na galera. Ela fez isso, juro, trouxe até o recorte para vocês não duvidarem de mim. Mas no vídeo de hoje nós ainda teremos a economia naufragando, infelizmente, e agora parece que estão anunciando aí uns cortes de gastos militares. Militares, se preparem, vão começar por vocês. A gente bem que tentou avisar. A oposição, a cada dia que passa, mais maravilhosa, articulando para hoje uma votação importante que pode ser o início do fim do Ministério da Verdade do governo Dilma, que caçar fake news é a última preocupação deles, tanto que Lula e o Sindicato do Ódio continuam bobando, Lula inclusive demonstrando apoio, e ainda no vídeo de hoje eu vou trazer novidades sobre o caso do preso político Felipe Martins. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim, é muito importante que vocês me ajudem a chegar a cada vez mais pessoas. E antes da gente começar a falar sobre as pautas, bem rapidinho, eu quero avisar pra vocês que a minha livraria entrou em promoção novamente e eu quero indicar pra vocês este livro aqui que é sensacional. Já serviu de base de estudo, inclusive para o FBI, e teve recomendação de nada mais, nada menos que Ronald Reagan. Então, O Comunista Exposto é uma obra que mostra a agenda, faz vocês entenderem melhor, porque tem que ter um conteúdo para saber esclarecer as pessoas. Ficar só no argumento vazio não adianta. E ele está com o maior desconto de todos os tempos. 60% de desconto, imperdível. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, corre lá e aproveita antes que acabe o estoque. E agora sim, feita a introdução e jabá, vamos para a pauta de hoje. Pode parecer notícia repetida, mas esta matéria é de 17 de junho, também conhecido como ontem. Novamente a economia naufragando, mas também esperar o quê? De um governo que só sabe gastar e prever arrecadação e aumentar impostos, né? Então aí Bovespa novamente fechou em queda após Focus aumentar as incertezas do mercado. A culpa é da Focus, não é do governo. O índice reduziu perdas ao longo do dia, mas voltou a ficar negativo ao final do pregão. E aí teve reuniões lá do governo com a cúpula, porque essa semana eles irão tocar alguma coisa sobre a pauta econômica se o Lula conseguir, porque a vida dele tá meio difícil no Congresso. Mas aí o ministro do Lully, o seu Tachad, disse o seguinte: Lula ficou surpreso com a redução da carga tributária no Brasil. Ai, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Quem disse isso foi o Tachad. O presidente reuniu a equipe econômica nesta segunda para debater cortes de gastos e orçamento de 2025. É só uma impressão sua que o imposto está aumentando. No mundo dos unicórnios dourados do Tachad e do Dilma, ele voltou de viagem, devia estar meio loucão ainda, negócio de fuso horário, né? E acha que tá tendo uma redução nos impostos. Sim, com certeza. E nessa pegada, quem deu entrevista no final de semana foi a Simone Steph. E aí ela já indica a direção que o governo deve seguir
para cortar os gastos. Vocês pensam que eles vão parar de fazer as viagens internacionais que torram o dinheiro? Não. Diminuir ministérios? Nem pensar. Precisa ter cargo para os companheiros. O que eles vão fazer? Tebet diz que previdência dos militares será levada a Lula em pacote de corte de gastos. A ministra afirma que a avenida de medidas, olha aí, militares, avenida de medidas, cita mudanças no Fundeb, não é? Vão cortar na educação, que beleza, e pede para Campos Neto se lembrar de que é presidente do Banco Central, independentemente de quaisquer pretensões políticas. Maravilhoso, né? Agora os militares vão chorar para quem? Eles não gostam, não fizeram L, não gostaram desse governo? Toma aí o que te mandaram. E assim, toda a mídia, aqui ó, a CNN também. As Forças Armadas gastam cerca de 25 milhões por ano com pagamento de pensões aos parentes dos chamados mortos-ficto. São os militares que estão vivos, mas foram expulsos. E nesta situação, mesmo sendo expulsos, sabe-se lá Deus por quê, boa coisa não devem ter feito, né? Os familiares passam a ter direito de receber o salário destes oficiais. E tem muita pensão. Aliás, nessa parte que eu até concordo, tem muito privilégio nessa casta militar e dá para fazer um bom corte de gastos por ali. O único problema é que os militares apostaram que isso não fosse acontecer. Mas aí o azar é deles. E aqui temos mais ainda, né? O Lula está preocupado com o nível das renúncias fiscais. Então, os empresários que fizeram o lobby, que tentaram tocar a pauta verde no brioco do povo, tiraram o seu da reta, fizeram o lobbyzinho. Não, vamos fazer aqui uma renúncia, aqui o meu grupinho, aqui, vai cortar vocês também, mas a gente tentou avisar. Vocês aqui disseram que nós éramos malucos. Será que tem alguma coisa a ver também com isso daqui? O Vacari, vocês lembram? Vacari. Quando eu ouço assim o nome Vacari, me vem automaticamente na cabeça Mensalão, escândalo, corrupção, Lava Jato. Eu não sei por que tá associado isso na minha cabeça, mas o Vacari tá com muito poder dentro da Petrobras. Vejam vocês, o Vacari inclusive está defendendo mudança estratégica de defesa da Petrobras na Lava Jato. Ao longo de 2023, o ex-tesoureiro do PT se reuniu com integrantes da empresa para tratar do assunto, mas o jurídico da estatal resistiu à ideia. A Petrobras também, né, tá bem ruinzinha. E aí chegamos a ela, a nossa maravilhosa estrela do vídeo de hoje, sensacional, Camila Bonfim, ó. Quem defende esse PL do aborto, esse retrocesso para a mulher, afinal de contas, matar o próprio filho é um baita de um avanço, né? Tem o lema, a gente é pró-vida, mas esses mesmos parlamentares que se dizem a favor da vida são, por exemplo, os mesmos que votam a favor da pena capital. Com vocês, ela falando, porque se viesse só eu falar aqui, vocês iam dizer que eu tava maluca. Agora, para além disso, sabe o que eu queria lembrar com vocês? Eu acho que é uma reflexão necessária de um quadro maior no qual esse PL do aborto se insere. Quem defende, né, esse PL do aborto, né, esse retrocesso para a mulher, tem a seguinte pauta, o seguinte lema: a gente é pró-vida. Mas esses mesmos parlamentares que se dizem a favor da vida, por exemplo, são os mesmos que em outras pautas, como a possibilidade de ter uma pena de morte, votam a favor. O parlamentar que se diz pró-vida vota a favor da pena de morte. Esse é o cenário que a gente tem lá na Câmara. O parlamentar que se diz pró-vida nesse tema é o mesmo parlamentar que se coloca contra aquela DPF do ministro Edson Fachin. Vocês vão lembrar que em 2020 restringiu a entrada de policiais em favelas, ou seja, regrando essas operações, porque o número de mortes era imenso. E a partir dessa entrada, o número de mortes reduziu vertiginosamente, ou seja, vidas salvas. Esse mesmo grupo pró-vida é contra esse caso que preserva vidas. Então, o que a gente está olhando é para um Congresso que fala muito uma pauta fácil de comunicação, que num debate sobre o aborto ele coloca uma mistura que eu considero inadequada, né, entre crenças e política, e ele leva o debate para um lugar que não é o lugar que ele está. O debate sobre ser contra ou a favor do aborto. O debate é, você, mesmo que é contra o aborto, você entende que uma mulher vulnerável, que foi estuprada, ela precisa ser considerada uma homicida se ela abortar após 22 semanas, ou em qualquer situação. 22 semanas, gente, é bom lembrar. É por isso que essa legislação feita por homens, ela
esbarra em coisas mais elementares. 22 semanas, 5 meses e meio de gravidez. Na maioria das mulheres, você nem barriga tem. Isso eu tô falando da maioria tranquila. Por exemplo, no meu caso, eu tive barriga a partir de 6 meses. Agora, numa situação de vulnerabilidade, que é para a qual a gente tem que olhar, de meninas que muitas vezes estão desnutridas, estão em situação de não ter alimentação adequada, estão abaixo do peso, a descoberta da gravidez naturalmente vai ser depois. Isso sem considerar o fator emocional e essa doença de alma que vira a questão do estudo. Então está tudo tendo que ser revisado nesse ponto e mostra realmente a completa ignorância sobre o tema e mais, a falta de humanidade de que é não saber do que se trata e ainda assim querer punir as mulheres. E a Camila não satisfeita em ter falado isso, depois ela foi na sua rede social e ainda botou mais um textinho. A mesma bancada pró-vida é a que defende a pena capital. A mesma bancada que foi contra limitar as operações policiais em favelas que reduziram muitos óbitos para cada discussão sobre a vida, a opinião sobre a vida muda. Maravilhosa. Minha senhora, dona Camila Bonfim, a senhora não sabe a diferença entre um bebê inocente dentro da barriga da mãe que não pode se defender, que não tem culpa do que aconteceu nos casos em que a vítima de violência, de abuso, acaba ficando grávida. O bebê não teve culpa. E assim, precisa explicar a diferença entre esse bebê e o cara que saiu passando a faca no pescoço de todo mundo, porque essa senhora que não sabe qual que é a diferença. E outra, então realmente vocês concordam que estão pregando a pena capital para um bebezinho inocente? E se a gente acabar com a vida desse bebê, condenar ele à pena capital, sem ele ter cometido nenhum crime, isso vai anular a violência pela qual a mãe passou? Lembrando que o PL não fala só sobre as mulheres que foram violentadas, fala sobre tudo. E o mais importante, com 22 semanas, esse bebê pode sobreviver fora da barriga da mãe. O que está se discutindo aqui é o seguinte: querem tirar o bebê? Ok, mas por que precisa acabar com a vida dele? Não dá para tirar ele de dentro da barriga da mãe com vida, porque ele tem chance de sobreviver. É esse o debate. Mas eles vêm com essas falácias, e daí eu trago aqui mais algumas contextualizações. Vamos começar por essa história que ela falou que o nosso maravilhoso magnânimo restringiu operações durante o período da pandemia. Na verdade, ele proibiu essas operações. E o resultado, que ela diz que diminuiu o número de óbitos, olha, segundo o G1, a empresa que a senhora trabalha aqui, em junho do ano passado, tinha uma alta de 15,8% no número de pessoas que perderam a vida, na contramão do resto do país. Então, lá no Rio de Janeiro, onde essas operações contra o crime organizado foram proibidas, aumentou o número de pessoas que perderam a vida. Nos 3 primeiros meses do ano, foram registrados 924 óbitos. No mesmo período de 2022, eram 798. Imagina se a gente voltar mais no tempo, até antes dessa proibição das operações policiais. Engraçado que eles dizem tanto que a direita está defendendo os violentadores, estou trocando termo aqui para o YouTube não derrubar o vídeo, mas eles não falam nada. Inclusive, eles são até a favor da saidinha, e acontece isso aqui, ó, matéria de 12 de junho. Agora, 2024, 213 isso aí, foram liberados sem tornozeleira na saidinha de presos. Eles lutam para que continue essa liberação desses criminosos que deveriam estar atrás das grades. O que a direita prega é salvar a vida do inocente e punir os criminosos. Esse negócio aqui desses malditos sendo liberados, ainda mais sem a tornozeleira. Com a tornozeleira já seria ruim, mas sem a tornozeleira é colocar as mulheres em risco, e contra isso daqui não se ouviu uma palavra na Rede Globo. Também não vi eles falarem sobre essa revogação aqui da ministra do governo Dilma, que revogou a portaria sobre o aborto, que facilitava a identificação do autor dessa violência. Porque, caso vocês não saibam, o Bolsonaro fez uma portaria que exigia o boletim de ocorrência. Precisa fazer um boletim de ocorrência para que esse criminoso vá para trás das grades e pague pelo seu crime. Pois o governo Lula veio e acabou com isso, e aí facilita a impunidade dos estupradores, que é isso que a Globo e a esquerda defendem. E aí, para fechar esse tema,
Ontem no Senado eles estavam discutindo sobre o método de assistolia fetal, que é um dos métodos bárbaros, não sei como dizer, um termo assim, né, violentíssimos, doloridíssimos, que não é permitido nem mesmo para sacrificar animais devido à dor que esse método causa. Um tema sério desse foi discutido no Senado e eu não sei quem é que teve a infeliz ideia de botar uma senhora para fazer uma encenação que, assim, a direita virou alvo de chacota e daí com razão, né? Deram munição pro inimigo, ó. Senado vira palco de teatro macabro em sessão de bolsonaristas. Infelizmente eu sou obrigada a concordar. Aquele teatro foi desnecessário, foi macabro, foi ridículo e só atrapalhou uma pauta que é tão séria e tão importante para todos os brasileiros. Vamos então falar de coisa boa, porque a oposição a cada dia está ficando mais malemolente e agora ela articula o fim do Ministério da Verdade do governo Lula, em matéria da Gazeta do Povo. Oposição articula a derrubada do decreto que criou o Ministério da Verdade de Lula. Olha só o que vai acontecer. A oposição está se articulando para avançar com um projeto que pretende acabar com a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Sempre esses nomes, né? Pomposos e compridos. PNDD, comunista adora um troço desse. Chamada por seus críticos de Ministério da Verdade do governo do presidente Lula. A proposta entrou na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, na semana passada, após ficar parada por quase 1 ano e meio e recebeu relatoria do Paulo Bilinski. Claro, ela ficou parada porque tinha um petista na presidência. Agora que nós temos a maravilhosa Carol Detone, várias pautas importantes estão avançando, até porque essa tal de procuradoria não está preocupada com investigar mentiras, notícias fraudulentas, nem nada do tipo. Está preocupada em perseguir a oposição como toda boa ditadura. Mas o Lula demonstrou apoio, inclusive eu falei para vocês num vídeo da semana passada sobre o Sindicato do Ódio, confissão, tem áudio, tem print de grupo de WhatsApp, tem youtuber de esquerda dizendo que tinha um dinheiro muito bom para eles fazerem esse tipo de coisa, e agora o Lula está expressando apoio à influenciadora que confessou a participação em esquema de fake news. O presidente respondeu uma publicação em que Denise Tremura afirma que abraçou o progressismo depois de perceber o ódio doentio da direita. Tá aqui o post, ó, importante relato. Parabéns pela reflexão e pela coragem, porque eles estavam resgatando vários posts do passado dessa blogueira petista, onde ela falava que o Lula era ladrão, um monte de coisas. Bastou ela parar de falar isso e virar petista, que daí ela vira maravilhosa, comprovando mais uma vez o que a gente vem dizendo aí, que esse negócio de combate a fake news é uma desculpa furada para perseguir os opositores e implementar uma ditadura. Agora, mais novidades ainda sobre o crime e sobre o caso do Moro. Vocês lembram que tinha um plano de sequestro ao senador Sérgio Moro? Olha que mundo pequeno, olha que coincidência. Membros do PCC acusados de planejar o sequestro de Sérgio Moro vão de arrasta para cima na cadeia em São Paulo. Os criminosos perderam a vida a facadas no presídio de Presidente Venceslau, em São Paulo. Os 3 suspeitos assumiram a autoria do crime e um 4º é investigado. Mas agora eles não estarão mais presos nem serão investigados porque foram falar com alguma instância inferior, né? Acredito, porque para fazer parte do PCC dificilmente vai pro céu. Nunca sabe, mas acho que é difícil de ir pro céu. Enfim, interessante. Será que talvez, quem sabe, supostamente, isso foi uma queima de arquivo? Esse PCC aí tá tão envolvido em notícias políticas, né? Que a gente fica com essa desconfiança. Se é que pode ter desconfiança no reino da banânia. E sobre o Felipe Martins, que é preso político, já provou a sua inocência, não tem nenhum motivo para ele continuar lá, ele não abusou de mulheres, né? Se tivesse se feito isso, teria sido solto ali, vocês viram na saidinha, inclusive sem tornozeleira. Não acabou com a vida de ninguém. O crime dele foi supostamente ter viajado para os Estados Unidos e já foi comprovado por A mais B que ele nem sequer viajou para os Estados Unidos. Se tivesse viajado não seria crime, mas ele não viajou. E aí, a matéria da Revista Oeste traz essa notícia exclusiva que diz muito sobre a situação do Felipe Martins. Diretor de presídio onde o Felipe Martins está preso é filiado ao PT. Edivaldo Willis de Carvalho está há mais de 20 anos no partido e é crítico
do ex-presidente Bolsonaro. Não é crime, pelo menos não no Brasil, não é crime ser filiado ao PT, nem criticar o Jair Bolsonaro. Agora que isso mostra que há uma certa tendenciosidade deste senhor com relação ao Felipe Martins, que o desembargador Sebastião Coelho, inclusive, denunciou umas coisas muito complicadas que estão aparecendo lá na prisão. Isso daqui demonstra que sim, provavelmente este senhor é bem parcial com relação ao caso. E para fechar o nosso vídeo de hoje, vocês sabem que infelizmente as chuvas voltaram aqui para o sul. Inclusive eu postei imagens nas minhas redes sociais que pareciam da enchente de maio, mas não, infelizmente estamos passando por chuvas muito fortes agora em junho. Novamente o município ali de Lajeado sofreu já inundação, pessoas tiveram que evacuar. Algumas estradas encontram-se com bloqueio. E aí, o ministro para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que tem um salário nababesco, né? Ele veio com essa. Pimenta alerta a população do Rio Grande do Sul para novas chuvas. Cuidem-se. Cuidem-se. Cuidem-se, se virem, porque o governo federal não está fazendo nada. Não sei se por incapacidade, se por incompetência, mas o fato é que um ministro designado especialmente para cuidar deste assunto mandar um cuidem-se é realmente zombar da cara do povo gaúcho, que já está sofrendo novamente com as enchentes. Infelizmente, parece que hoje e amanhã ainda vem mais chuva. Vamos rezar para que não aconteça novamente aquelas cenas dolorosas que nós vimos em maio. Pois bem, meus amigos, conta para mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa inteligência, desse argumento maravilhoso da Camila Bonfim e de todas essas novidades que eu contei para vocês. Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.